Olá a todos, meu nome é Andressa Garcia Fator e gostaria de apresentar meu post referente à área temática 3, Microbiologia e Subáreas, apresentando este trabalho intitulado como Criação de Banco de Dados para a Predição do Potencial Pandêmico de Micro-organismos Patogênicos Emergentes, orientado pela minha professora e doutora Cristiane Rodrigo Guzos Carvalho, da Universidade de São Paulo, a USP. Bom, como observou-se, nos últimos anos, a vulnerabilidade global a patógenos emergentes tem evidenciado a necessidade de desenvolvermos ferramentas que nos permitam antecipar e monitorar novas ameaças microbianas. Um dos maiores desafios que enfrentamos hoje em dia é a ausência de uma base de dados centralizada que organize e padronize as informações microbiológicas e epidemiológicas essenciais para a predição dos novos surtos e para a preparação, de futuras pandemias. Então, diante desse cenário, o objetivo principal do nosso estudo foi desenvolver um banco de dados para reunir parâmetros epidemiológicos e microbiológicos de micro-organismos patogênicos emergentes relevantes para futuros estudos de predição do potencial pandêmico. Para construir esse banco de dados, nós realizamos uma extensa revisão da literatura. Foi conduzido um levantamento de dados de bases científicas como PubMed, Cielo, Nature, reunindo diversos artigos científicos e dados fragmentados nesses artigos. E como resultado, nós consolidamos o banco de dados estruturado, que hoje contém informações detalhadas de 14 micro-organismos de relevância, né, para a saúde pública, sendo que, como base, nós pegamos sete que possuem histórico pandêmico comprovado, como o vírus da varíola, do sarampo e as diferentes cepas de influenza que causaram pandemias no século passado, além do SARS-CoV-2. E outros sete são patógenos de fato emergentes selecionados que podem representar uma ameaça atual, como o vírus MERS, Ebola, Zika. Então, o foco foi extrair e unir em uma planilha os parâmetros epidemiológicos e microbiológicos dispersos em artigos diversos, como o número reprodutivo básico, ou R0, a taxa de letalidade, o período de incubação, a ocorrência de transmissão assintomática, a existência de uma imunidade permanente após infecção, características morfológicas relevantes, a existência ou não de origem zoonótica e se há ou não transmissão zoonótica ativa. Então, com a utilização desses parâmetros, desses dados, em uma análise mais aprofundada, inicialmente com inferências estatísticas que serão realizadas em breve e publicadas por nosso grupo para quantificar as incertezas e as probabilidades associadas ao risco pandêmico, será possível identificar e comparar padrões, compreendendo melhor quais dos micro-organismos selecionados é mais propenso a causar uma pandemia. Mas vale ressaltar que a compilação dos dados no banco de dados em si já traz uma análise inicial, pois a escolha dos parâmetros ela foi pensada para comparação do potencial pandêmico. Então, por exemplo, o R0 nos mostra a velocidade de disseminação, enquanto a transmissão assintomática revela a capacidade de um vírus de se espalhar silenciosamente. Enquanto já a duração da imunidade, ela nos ajuda a prever a possibilidade de surtos recorrentes. Logo, essa seleção desses parâmetros e a organização de todas essas variáveis em um único local é o grande diferencial desse trabalho. E em conclusão, a criação desse banco de dados, que está no link do anexo 1, é um passo inicial para superar a fragmentação de informações que dificulta a análise preditiva de ameaças infecciosas. Acreditamos que a articulação desses dados tem o potencial de fortalecer a vigilância em saúde global e de ser uma ferramenta, justamente para estudos, né, de predição e para preparação para futuras pandemias. E, por fim, gostaria de agradecer à minha orientadora, a professora Cristiane, e todos que contribuíram para este projeto. Agradeço também ao Conamipa pela oportunidade de apresentar nosso trabalho
E muito obrigada pela atenção de todos.